Bom, gente, na aula anterior ficou faltando um itemzinho da calorimetria para a gente concluir, tá? Então fica agora nesse vídeo, né? Lembra que na aula anterior a gente viu sobre calor sensível, que é aquele calor que muda, né? Quando o corpo muda de temperatura, né? E também vimos um outro tipo de calor, que é o calor latente, né, que é o seguinte: a quantidade de calor que a gente fornece ou retira de um corpo para que ele mude de estado físico, mude de fase. Isso é chamado de calor latente, né? Então, do calor sensível, ele apenas muda de temperatura, o corpo, né? E no calor latente, o corpo muda de fase, muda de estado físico. Cada substância, né, tem um comportamento diferente em relação ao calor. A gente falou sobre isso na aula passada. Algumas se aquecem rapidamente, por exemplo, a areia da praia, enquanto outras demoram um pouco mais, como a água do mar, né? Nós demos esse exemplo na aula anterior. E essa característica particular da substância, né, chama-se calor específico e pode ser obtida em tabelas preparadas pelos cientistas, né? Os engenheiros também utilizam muito essas tabelas. Então, aqui, né, 1 grama de água ao nível do mar necessita de 1 caloria para que sua temperatura varie em 1 grau Celsius. Portanto, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, conforme está aqui na tabela, né? E já no caso da areia, como a gente viu, né, basta 0,2 calorias para que 1 grama de areia varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Esse, então, é o calor específico da areia, 0,2 calorias por grama grau Celsius. Importante a gente lembrar o seguinte, tá? De repente eu não frisei muito esse ponto. A areia se aquece mais rápido que a água, mas ela também se resfria mais rápido que a água, né? Então, quanto mais baixo for o calor específico, né, a substância se aquece rapidamente ou se resfria rapidamente, tá? Então, por exemplo, né, se ao invés de 1 grama tivermos 250 gramas da substância, né, e se ao invés de variar 1 grau Celsius, quisermos fazer ela variar 20 graus Celsius, né? Então, quantas calorias necessitaremos fornecer ou retirar desse corpo? Como é que a gente calcula isso? Vocês lembram? A gente usa essa equação aqui, né? Que a gente viu que é a equação fundamental da calorimetria, tá? Agora, na aula de hoje a gente vai falar sobre calor latente, né? O que a gente viu na aula passada era o calor sensível, aquele calor que apenas faz variar a temperatura de um corpo sem causar alteração no seu estado físico, né? Então a gente aquecia a água lá para fazer um chá, aquecia a sopa ou coisa parecida, e a substância continuava líquida. Agora, se a gente continuar fornecendo calor à água, né, por exemplo, ela vai chegar a um ponto que vai começar a se evaporar até desaparecer do recipiente, né, secar completamente, né? Então, no caso do calor latente, né, se resfriarmos muito a água, ela deixará de ser líquida e vai transformar-se em uma pedra de gelo, né? Agora, o interessante a gente observar, e é isso que eu gostaria que vocês fixassem bem, é que enquanto ela estiver mudando de estado físico, seja partindo do gelo para a água, ou da água para o vapor, ou ao contrário, né, da água para o gelo, então, enquanto estiver nesta mudança de estado, a temperatura dela não se altera, tá? É importante, muito importante que você tenha ciência desse fato, né? Então, olha, a quantidade de calor fornecida ou retirada de um corpo para que ele mude de estado sem que ocorra mudança de temperatura é chamado de calor latente. O símbolo é esse aqui, tá? QL. Agora, vejam, para que o estado físico dessa substância seja modificado, é necessário que suas partículas sofram um rearranjo. O que significa isso? Que quando a gente está fornecendo calor, por exemplo, para o gelo, né, tentando derretê-lo, enquanto a gente estiver fornecendo calor, a temperatura do gelo, digamos que ele esteja a 0 grau, ele vai continuar em 0 grau e ele vai usar todo o calor para desagregar suas partículas
né, para torná-lo líquido. Tá? Então, enquanto estiver naquele meio termo entre gelo e água, ele vai continuar em 0 grau. Né? Só depois que todo o gelo derreter e a água tornar-se líquida, aí sim a temperatura começa a subir. Ela vai sair de 0 grau e vai subindo gradativamente à medida que a gente vai fornecendo calor. Né? 10 graus, 30 graus, 80, 90, e ela continua subindo de temperatura sem mudar de estado, continua líquida, até que ela atinge 100 graus. Nesse momento, de novo, ela para em 100 graus, tá? E começa a usar o calor, a energia que está sendo fornecida, para desagregar as partículas, né? Tornando-a assim mais afastadas uma da outra. Aí é quando ela então se torna no estado gasoso. Tá? É importante se compreender bem essas fases. A gente vai ver um gráfico que ilustra bem isso daqui a pouco. Olha, a temperatura das substâncias puras, é importante isso também, tá? Esse fenômeno ocorre com substâncias puras. Eles mantêm-se constantes durante toda a mudança de estado físico, pois a energia é direcionada para a alteração da estrutura da matéria, né? Isso que eu estava falando. Então, enquanto estiver alterando essa estrutura da matéria, né, a temperatura se mantém assim constante, ok? Bom, da mesma forma como cada substância tem o seu calor específico sensível, que a gente viu na aula anterior, né, representado pela letra C minúsculo, também existe o calor específico latente, né? Então, antes era o calor sensível, calor específico sensível. Agora a gente vai falar do calor específico latente, que é representado pela letra L maiúscula. Tá? Então, nesse curso, a gente só vai estudar a água. Tá? Existem outros, cada substância tem o seu calor latente, né? Mas aqui a gente vai se concentrar apenas na água. Tá? E tem dois tipos de calor latente, né? O calor latente de fusão e o calor latente de vaporização. Então, no caso do calor latente de fusão da água, estou me referindo à água, tá? Então é 80 calorias por grama, né? Então, ou seja, ele necessita de 80 calorias para derreter 1 grama de gelo, né? Então, agora, enquanto ele estiver aí se transformando, né, de gelo em água, ele vai ficar em 0 graus Celsius. Agora, a gente vai aumentando o fornecimento de calor até chegar ao calor latente de vaporização da água, que é 540 calorias por grama, né? Significando que é necessário fornecer 540 calorias para vaporizar 1 grama de água, apenas 1 grama. Tá? Bom, agora, com isso é possível a gente calcular a quantidade de calor latente, né? A quantidade de calor latente que é necessária para variar a fase de um corpo, né? Variar o seu estado físico. Então, ela pode ser calculada por esta equação aqui, ó, que L é igual a M vezes L, onde QL é a quantidade de calor latente, né, que é dado em calorias, o resultado dessa equação, né? M, como você já sabe, é a massa, que tem que estar expressa em gramas, e L é o calor latente da mudança de fase da substância, né, que é caloria por grama. Conforme eu falei, a gente só vai se referir à água, né? O calor latente de fusão é 80 calorias por grama e o de vaporização 540 calorias por grama, tá? Então, o gráfico que eu falei, né, o gráfico de mudança de estado, ele ilustra, né, as variações de temperatura durante as mudanças de estado físico de certa quantidade de água pura, tá? Ao nível do mar, né, por causa da pressão, né? Inicialmente no estado sólido a menos 20 graus Celsius. Nesse exemplo aqui, né, ele está supondo que começa com um gelo que está a 20 graus negativos, ó, observa aqui, eu estou apontando, tá? 20 graus negativos, tá? E a gente começa a fornecer, a transferir calor para esse gelo. A temperatura dele vai se alterando, mas ele continua sendo gelo, tá? Esse eixo aqui, ó, esse eixo vertical é o eixo da temperatura, tá? Então está subindo, né? A temperatura está subindo, se aproximando de zero. Ele está abaixo de zero, está menos 20, né, graus Celsius. Mas enquanto não atingir zero, ele continua no estado sólido, né? Agora, no momento em que o gelo chegou a 0 grau, então começa a acontecer a fusão, o derretimento, né, desse gelo.
E nesse momento não adianta você fornecer mais calor, porque não vai variar, ele vai continuar em 0 grau. Tá? Vai continuar em 0 grau por um certo tempo até que todo o gelo derreta. Tá? Quando derreter, né, e todo já estiver transformado em água, e assim e você continua fornecendo calor, aí agora entra, né, essa fase em que ela está líquida. Tá? 10 graus, 15, 20, 50, 80, e você vai subindo a temperatura da água, mas ela continua sendo água. Tá? E até o momento em que ela atinge 100 graus e de novo, tá, ela vai se manter em 100 graus. Tá? Então, por exemplo, se você inclusive, né, tiver, por exemplo, um recipiente com água e você coloca ele para ferver no fogão, no momento em que ele atingir a vaporização, né, começar no estado de ebulição, se transformando em vapor, você pode até baixar o fogo. Ele vai continuar em 100 graus. Não adianta botar a chama no fogo alto, que ele não vai passar de 100 graus, mas de jeito nenhum. Tá? Vai continuar sempre em 100 graus ali, até que toda a água se evapore. Tá? A partir daqui ela vira vapor. Né? Fica difícil a gente experimentar isso na prática, né? Porque aí necessita de equipamentos especiais, porque ele transformando em vapor, né, ele vai começar, se estiver dentro de um recipiente, por exemplo, numa panela de pressão, vai começar a aumentar a pressão. Tá? Mas o importante aqui é que você tenha conhecimento desse fato, tá? que a temperatura se mantém constante, né, no momento em que começa a acontecer a mudança de estado físico. Tá? Existe inclusive uma maneira de calcular essa quantidade de calor, né? Por exemplo, a quantidade total que a gente fala, a quantidade total de calor absorvida pela água, que fez com que ela mudasse de sua condição inicial, aquele exemplo que a gente viu, né? Estava em estado sólido, gelo, né? A 20 graus negativos, e para a sua condição final, que é o estado gasoso, digamos, a 120 graus Celsius. Tem como calcular isso. É um cálculo um pouquinho complicado, porque envolve muitas etapas, né? Veja, a gente vai ter que considerar 3 quantidades de calor sensível, né, que é o calor sensível quando começa a aquecer o gelo. Ele está chamando aqui de calor sensível do gelo, né? O calor sensível que aquece a água líquida, tá? E o calor sensível que aquece o vapor, depois que ela se transforma em vapor. Além disso, é necessário 2 quantidades de calor latente, que é aquela que provoca a fusão do gelo, que é o calor latente de fusão, e a que provoca a vaporização da água. Aí a equação fica enorme aqui, né? Você vê que a fórmula aqui é diferente. Aqui, no caso, para o calor sensível, para cada etapa de calor sensível, ele usa aquela fórmula que a gente viu na semana passada, né? Massa vezes o calor sensível vezes o delta θ, né? A variação de temperatura. E no calor latente ele usa essa fórmula que a gente viu agora, que é a massa, né, vezes o calor latente. Então, somando tudo isso aqui, a gente vai obter a quantidade de calor total envolvida naquele processo, tá? Mas a gente não vai chegar a fazer esse cálculo não. Eu prometo para vocês que na prova não vai ter uma questão pedindo para você resolver, né, fazer esse cálculo aqui não, tá certo? Então a tarefa mínima para hoje é somente uma, olha que beleza, ó. Somente a atividade 3 da página 35, essa para enviar pelo AVA, tá? Então fica bem tranquilo hoje essa semana. E muito obrigado pela sua atenção. Não esquecendo que a gente ainda tem um vídeo, tá, para assistir sobre a ondulatória, que é o assunto novo que a gente começa essa semana, tá bom? Muito obrigado, até logo.